A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, graças a Deus, estamos para mais uma lição, em especial a nossa sexta lição, falando sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Semana passada nós falamos sobre o rei Acasias e hoje, então, nós falaremos sobre o término aqui do ministério do profeta Elias e o início, então, do ministério do profeta Eliseu. Vai ser uma lição maravilhosa, com pontos já a destacar de forma muito importante para as nossas vidas. Nossa sexta lição, já quero aproveitar para desejar aos pais, aos vois, um feliz Dia dos Pais nesse segundo domingo do mês de agosto. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. O nosso texto áureo diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ou seja, vale aqui já destacar, e eu gosto sempre de frisar, a questão de espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula. Então a ideia que temos aqui é que Eliseu está pedindo da porção do espírito de Elias. Eliseu então está pedindo a porção da vida de Elias. E aí, aconteceu? Sim ou não? Vamos ver no decorrer da lição. A verdade prática diz: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidos e imitados. Olha só, costumamos dizer e ensinar nas nossas igrejas que se você anda com alguém que ora, você vai orar. Se você anda com alguém que tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com Deus. Mas se você andar com pessoas que não têm compromissos com a palavra, você também não terá. Porque é muito fácil nós imitarmos aqueles que estão andando juntamente com a gente. No caso aqui, o profeta Eliseu, vai procurar imitar o seu grande mestre Elias, porque ele viu em Elias que Elias era um grande homem de Deus. E as pessoas? Como estão vendo cada um de nós? Como homens de Deus, servos do Senhor ou não? Fica aí essa indagação. A leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo 2, dos versos de 1 a 15. Não lerei todos os versículos para ganharmos o tempo, mas lerei aqui alguns versículos. Versículo 1 diz: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, ele partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Nós vamos ver aqui esses versículos. Nós vamos ver Elias e Eliseu andando juntos, porém, Elias vai fazer com Eliseu um desafio. Vai conversar com ele, sempre falando: fique aqui, fique aqui. E Eliseu sempre dizendo: não, eu vou com você. Nós vamos juntos. Nós não vamos nos separar, a não ser quando chegar a hora certa. E o que acontece é algo maravilhoso, porque os dois, que com esse comprometimento de um para com o outro, eles vão viver momentos maravilhosos. Depois que eles vivem esses momentos, no versículo 9 diz assim:
Sucedeu, pois, que havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias diz: e disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um dos outros. E Elias subiu no redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram, e elas para uma banda e outra para outra banda, e Eliseu passou. Versículo 15, concluindo. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, não para adorar, tá? Eles não prostraram diante de Eliseu para adorá-lo, não, mas prostraram diante de Eliseu reconhecendo a autoridade que Eliseu estava exercendo naquele momento, como alguém que a partir daquele momento seria usado poderosamente pelo Senhor nosso Deus. Qual é o objetivo geral da lição? Descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. E os objetivos específicos são: expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu, que é a porção dobrada, e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. E eu lhe convido a vir comigo nesta lição. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Venha estudar a palavra do Senhor nosso Deus. E com certeza a tua vida terá um crescimento espiritual. Porque é a palavra do Senhor que nos edifica em todos os momentos da nossa vida. A introdução diz assim: o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são assuntos desta lição. Vocês se lembram que Elias, depois que venceu os profetas de Baal e Azera, ele recebe uma mensagem de Jezabel e ele foge para o deserto e lá deseja até a morte. Porém, Deus vai dizer para ele que ele tinha missões. Ele tinha que ungir reis e ainda tinha que ungir um para que ficasse no seu lugar. E de fato isso vai acontecer. E nós vimos na leitura bíblica introdutória que Eliseu, ele vai assumir esse posto de ser o sucessor do grande profeta Elias. O número 1, ou o primeiro tópico, diz assim: a despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Irmãos, nesta vida, tudo tem um início e tudo tem um fim. Às vezes, alguém pensa que é eterno. Tem pessoas que agarram em uma cadeira, agarram em uma posição pensando que são eternos. Não, irmãos, não. Tudo aqui tem um início e tem o seu fim. Como o irmão Salomão vai escrever lá em Eclesiastes, dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo do ministério do profeta Elias estava determinado até aquele momento ali, quando Eliseu, a partir de então, começaria e assumiria agora, a partir daquele momento, esse ministério profético maravilhoso.
Olha que o ministério de Elias foi um ministério profético vitorioso, mas mesmo assim, sendo vitorioso, tem uma hora que ele vai acabar. Ainda que Elias não provou a morte, mas o seu ministério aqui acabou, tá bom? Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azera. Foi ousado e perspicaz para repreender e aconselhar, direcionar os reis. Inclusive, na lição passada, eu vou deixar até aqui o link, falando aqui à minha esquerda, falando de Acasias. Elias falou duramente para Acasias. Por quê? Porque Acasias tomou um caminho de consultar o deus Baal Zebub. Então Elias vai repreendê-lo como já havia repreendido seu pai, Acabe. Elias vai ser enérgico, então ele vai repreender reis. Foi alimentado pelos corvos e pela viúva de Serepta, algo maravilhoso, algo extraordinário. No caso da viúva, ele leva o milagre também para a casa daquela viúva e foi algo assim tremendo. E nas adversidades, Deus cuidou dele em todos os momentos. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Isso nos dá a ideia de que por mais que nós tenhamos realizados grandes feitos para Deus, vai chegar uma hora que nós vamos sair de cena e vai entrar outra pessoa em nosso lugar. Eu, graças a Deus, já fui líder de jovens por muitos anos na igreja, na nossa igreja, Assembleia de Deus de Teresópolis. Tenho lembranças maravilhosas de congressos maravilhosos, tanto na sede, é um congresso chamado Umadet, talvez alguém de vocês até ouviram falar, Umadet. É um congresso maravilhoso de jovens, mas o tempo passa. No ministério pastoral eu cheguei, parece que foi ontem, mas já são 17 anos de ministério pastoral. Então, amados, a vida, ela vai nos levando e chega um momento que a gente tem que parar e outro vai assumir o nosso lugar. E que nós estejamos bem para entender isso. O 2 diz, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo ou comprimento de suas profecias, mas principalmente por sua integridade e por sua grandeza de alma, ou seja, como ele trata as demais pessoas. Como é o seu relacionamento com as pessoas. Um grande profeta, um homem de Deus, experiências maravilhosas, experiências ímpares com o Senhor nosso Deus, porém com uma alma grandiosa, com uma alma generosa. E isso é muito importante. Não há registro que ele tenha escrito algum livro. Também não há uma data exata de quanto foi o seu ministério, mas o seu ministério possivelmente tenha durado uma média de 50 anos, que também vai ser o período do ministério de Eliseu, também 50 anos. O interessante é que o nome de Elias é O Senhor é Deus. E o nome de Eliseu, Deus é a sua salvação. Pode ter alguma variação, mas é basicamente isso. Então, o Senhor é Deus e Deus é a sua salvação. É isso. A nossa vida é assim. Precisamos reconhecer em Deus e naqueles que Deus envia que é possível alcançarmos a salvação. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal
quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério. Nada melhor. Em um lugar histórico, Elias vai ter então ali o anúncio de que o seu ministério terminaria. E com certeza, esse ministério foi tão lindo, tão maravilhoso, que até hoje nós pregamos sobre as suas mensagens. Nos alimentamos com as suas profecias, com aquilo que ele fez. E com certeza, crescemos espiritualmente através do atos de coragem. Mas também vemos em Elias que por mais que o homem seja corajoso, seja forte e tenha intimidade com Deus, ele é humano. E por ser humano, ele paga preços terríveis, a ponto às vezes até de pensar em desistir. Como diz Tiago, Elias sendo homem, sujeito às mesmas paixões. E é verdade, todos os escritores bíblicos foram sujeitos às mesmas paixões do que nós, mas deixaram para nós um legado extraordinário. E Elias deixa para nós um legado também extraordinário. A sua vida foi marcada por algo especial. A síntese desse tópico vai dizer: todo início tem um fim. Verdade, todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Tem pessoas que têm mais derrotas e no final alcançam uma vitóriazinha. Amém, porque alcançou. Mas Elias, nós não vamos encontrar em Elias derrotas. Nós vamos encontrar em Elias vitórias. Vitórias estas maravilhosas, que servem de combustível para a nossa vida espiritual hoje. O segundo tópico diz assim: o pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, alguém pode falar que Elias subiu no carro de fogo. Não, o carro de fogo separa Elias de Eliseu. Eliseu chega até um ponto, os carros de fogo vêm e Elias sobe no redemoinho. Ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei durante a viagem. Elias disse isso mais 2 vezes, mas Eliseu sempre repetindo que ele não iria deixar. Por quê? Primeiro, fidelidade, amizade, companheirismo, comunhão. Queridos, tem pessoas que às vezes têm sonhos maravilhosos, porém não se dá com ninguém. Às vezes está no ministério, está vivendo com pastores, com obreiros, mas não se dá com os obreiros que vivem, não se dá com o pastor que tem, fala mal, cria contendas. Como que você vai conseguir uma posição se você não é humilde, se você não é fiel? Por que Elias vai permitir, vai confirmar, dizendo para Eliseu: Eliseu, se você me ver subindo, vai confirmar isso na tua vida. Por quê? Porque Eliseu era fiel, tinha uma comunhão com Elias, e Elias via esta fidelidade em Eliseu. Infelizmente, lidamos com pessoas que às vezes, na primeira oportunidade que tem, quer cravar um punhal nas nossas costas. Às vezes, nós tratamos bem, até pensamos de alguma forma investir no obreiro, e de repente o obreiro vem, esqueceu do compromisso que assumiu, da fidelidade que assumiu. Mas que Deus tenha misericórdia. Vamos aprender tanto com a postura de Elias, mas também vamos aprender com a postura e a fidelidade de Eliseu.
Dois homens de Deus fantásticos, que nos têm muito a ensinar. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Tem pessoas que não querem servir, tem pessoas que já querem logo assentar-se no trono. Vocês se lembram dos filhos de Zebedeu, que chegam para Jesus e falam: Senhor, permita que nós nos assentemos no seu trono, um à sua direita, outro à esquerda. Olha que pedido, irmão, nem tinham trabalhado, não tinham feito a obra e já querem assentar-se no lugar de destaque. Não pense que Deus vai permitir isso, mas fique na tua posição. Sede produtivo na posição que Deus te colocou. É servir às mesas como um diácono? Amém. É servir como um presbítero? Amém. É servir como evangelista? Amém. É servir como um pastor auxiliar? Glórias a Deus. Não assuma postura que possa futuramente, de repente, você não aguentar e você roer a corda. Por favor. Então, vai crescendo cada dia na presença do Senhor. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, ele deu o direito de pedir qualquer coisa que lhe desejasse. Eliseu, então, disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Eliseu estava pedindo parte na herança de Elias. Parte da herança. Está dizendo: eu quero que haja porção dobrada. O que você tem, eu quero em dobro sobre a minha vida. Eu quero duas partes. Eu não quero só uma. Eu quero duas partes. E o que Elias vai confirmar na vida dele? Se você me ver partir, vai acontecer. Eu fico imaginando agora atenção no jovem Eliseu, que não sabia a hora, e Elias também não sabia a hora, porque a igreja do Senhor não sabe que hora vai ser arrebatada. Então Elias também não sabia a hora, mas Eliseu estava com seus olhos fitos em Elias, até que o grande momento aconteceu. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que ele pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Por isso, para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Se eu perguntasse a vocês, se você desejasse, e se você quiser, pode fazer isso, nos comentários do vídeo, coloque aí se você tem alguém que serve de inspiração para a sua vida, um pastor, um evangelista, um ensinador, um líder que te serve de inspiração. Coloque aí na descrição aí dos comentários, tá bom? Então Elias serviu de inspiração para Eliseu. E na verdade, como falamos, Elias significa o Senhor é Deus. Então o Senhor Deus deve ser a nossa inspiração. Porque se o Senhor for a nossa inspiração, Ele também vai ser a salvação de mais alguém. A síntese desse tópico diz: Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. O nosso terceiro tópico vai dizer assim: Eliseu toma a capa de Elias. 1. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou no redemoinho. O carro de fogo veio, separou os dois, e Elias sobe então, levado aos céus, no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Queridos, queremos uma igreja em crescimento? Queremos uma igreja que desenvolva uma boa obra, um bom chamado,
que tem intimidade com Deus, que vive o sobrenatural de Deus. Então essa igreja tem que ser unida, ela não pode ser uma igreja partidária. Ela tem que ser uma igreja que esteja unida, focada em um mesmo objetivo, em um mesmo propósito. Se os membros desta igreja estiverem divididos ou competindo entre si, em competição entre si, como acontece nas Olimpíadas, sai do mesmo país, com exceção, principalmente nos esportes individuais, saem do mesmo país pessoas para disputar as Olimpíadas, mas algumas daquelas pessoas estão lá para ganhar medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Vão disputar entre si. Mas na igreja não deve haver essa disputa. Deve haver um consenso de harmonia, de amor, de prazer, de comunhão entre os membros desta igreja. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Quando Eliseu pega a capa, o Jordão estava cheio, Eliseu chega e fala: onde está o Deus de Elias? Ele toca na água com a capa, a água abre. Vocês viram só? 50 homens estavam olhando agora a atitude de Eliseu. 50 homens estavam olhando a atitude de Elias e Eliseu, e agora de Eliseu. E eu digo para você, tem alguém olhando para você agora. Tem alguém querendo se espelhar em você de alguma forma. O seu ministério está sendo produtivo? A sua vida como cristão está sendo produtiva ou não? Pense nisso. E vamos produzir para o reino do Senhor. Elias não tem mais capa para deixar. Eliseu não tem capa para deixar. Mas eu e você temos a maior e melhor capa, que é a palavra de Deus, que pode nos trazer a vida, não uma vida qualquer, mas a vida eterna. Chegamos ao final da nossa lição. E aí? O que Deus tem para nós no ministério de Eliseu? Coisas boas. Inclusive no nosso canal, eu fiz lives falando sobre o profeta Eliseu. Então você vai encontrar, se você desejar, Eliseu, versículo por versículo, que vai ser uma bênção. A síntese desse tópico diz: quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos, ou seja, Ele vai confirmar diante de todos o chamado. E Deus vai fazer isso com você. Concluindo a lição, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Como diz a Escritura, refletindo como espelho. A glória não é nossa, também não somos o sol, mas precisamos refletir a glória de Deus na nossa vida para abençoar outras pessoas. Eu lhe convido a vir comigo na próxima lição, a lição 7, falando sobre o ministério de Eliseu. Com certeza vai ser momentos maravilhosos e você vai ser convidado a estar comigo e Deus há de te abençoar. E se você não se inscreveu ainda no canal para participar de todas essas lições desse
segundo trimestre? Segundo trimestre? Então, não, terceiro trimestre. Não é o segundo, já é o terceiro trimestre. Você que está sendo convidado a participar desse terceiro trimestre, olha só, para que você tenha acesso a essas lições, então se inscreva no canal. Irmãos, são tantas lições que eu fico até confuso, mas que Deus nos abençoe. E eu lhe aguardo então na nossa 7ª lição, falando sobre o ministério do profeta Eliseu. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero lhe agradecer por tudo. Continue nos abençoando, nos dando aí o despertamento e também o avivamento espiritual para fazermos a tua obra. Obrigado por tudo que aprendemos com Elias e agora o que aprenderemos com o profeta Eliseu também vai ser algo marcante. Assim eu oro agradecido por tudo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que é a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus e todos nós que cremos dizemos amém. Deus te abençoe. Eu te espero no nosso canal. Se inscreva. E se você desejar, coloque aí a igreja que você pertence, o ministério que você pertence, tá bom? Para que nós também possamos, quem sabe até falar o nome da sua igreja, do seu pastor também, numa possível aula mais à frente, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.